Hello, good morning. How are you, people? I'm fine. Eu tô bem, graças a Deus e vocês, né? Na aula de hoje vamos continuar a lição 4 na página 18, tá? Eu não vou entrar com vocabulário e gramática hoje. Aliás, tem gramática porque na próxima página, essa daqui, nós vamos fazer uma redação. Mas antes eu vou explicar o passo a passo da página 18. Nós vamos começar com a música do The Clash, Should I Stay or Should I Go? Vou falar um pouquinho sobre essa música. Quero que vocês coloquem lá no YouTube, The Clash, Should I Stay or Should I Go? Para ouvir a música acompanhando a letra, tá? Música também é cultura, também é gramática. Porque nessa música a gente usa o should. Nós não estamos estudando o should, estamos. Should, devo, deveria, né? Então aí, ó, should I stay or should I go? Combina com o momento em que estamos vivendo do coronavírus, da quarentena. Por quê? Eu me faço a pergunta, should I stay or should I go? Eu deveria ficar ou eu deveria ir? You should stay, você deveria ficar. You should stay home, deveria ficar em casa. Porque se a gente levar para esse lado da quarentena, né, a pergunta should I stay home, né, tá meio subentendendo a palavra home. Should I stay home, eu deveria ficar em casa, or should I go out? O out, que é para fora, que é sair, também pode estar subentendido. Então, should I stay home or should I go out? You should stay home. Você deve ficar em casa. Mas a música não está falando disso, tá? É uma dúvida em que a pessoa está, se ela deve ir ou se ela deve ficar. Se ela ficar, ela pode ter... Se ela for, ela pode ter problemas. Se ela ficar, ela pode ter dúvidas. Então, ouçam a música. Eu coloquei um link, tá? Para vocês ouvirem. Vamos estudar um pouquinho a letra, porque música ajuda muito a gente com o inglês. Muito, tá? E tem duas questões. Tem a letra, tem a número 1, answer the questions. This song uses a very unique technique. What is it? Tá perguntando qual é a tecnologia que essa música usa. Né? A técnica, tecnologia não, a técnica, technique. What do you think this song is about? O que você acha que essa música é sobre? Por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui sobre a música, porque eu quero que vocês descubram. Vê lá a tradução, já tem, né? No Vagalume, em alguns sites já vem até a tradução das músicas, então vocês nem têm que ficar traduzindo tudo, tá? Eu falei sobre o título e o refrão. Essa música também, ela tem uma batida legal. Bom, é uma banda, vou falar um pouquinho, né, rapidamente. É uma banda que nasceu em 1976, dos anos 70, né? E é uma banda de punk inglesa, mas cantou funk, cantou uns estilos de música lá, eu vi no Wikipedia, que eu nem conheço. Punk a gente sabe o que é, né? Punk, funk a gente sabe. Surf music, tá? Eles cantaram vários estilos de música, mas eles eram considerados uma banda punk. Depois de fazer isso, então... e acabou em 1986, então só durou uns 10 anos essa banda, tá? Mas essa música aí ficou muito conhecida, ela tem uma batida que os Mamonas Assassinas imitaram, que é aquele... Depois vocês vão ouvir, vocês vão ver. Acho que vocês vão lembrar. Eu lembrei da música do Mamonas Assassinas, tá? Agora vamos para... Depois que vocês... eu gostaria de falar também... Eu vou lembrando, sabe que Tilly hoje é doida, né? Vai lembrando das coisas assim. Do listening. Esse listening é o que tá aí em cima. Não vou fazer agora. Eu vou tirar uma aula para fazer os listenings. Eu tô até pensando em fazer só quando voltar. Que é a forma de fazer um brainstorm das lições, tá? Então vamos agora para a próxima página, que é onde eu vou focar a aula de hoje, em termos de gramática. Vamos aprender como fazer redação em inglês. Não aprender, vamos começar a pensar sobre isso, porque existem técnicas, assim como português, né? Não tem técnica para fazer redação, não tem dicas. Então vou dar umas dicas
para vocês. Aqui no meu planejamento, que é o passo a passo, né, que é o roteiro de aula, eu coloquei aqui, ó, dicas para uma redação em inglês. Número 1, organize suas ideias em itens, faça um outline. Bom, o que é um outline? Né? O que é organizar as ideias? Isso em qualquer língua, em qualquer redação. Nós temos aqui o título, nós temos aqui a proposta desse writing. That's the scenario you see when you finally open your eyes. So, you open your eyes, você abriu os olhos e viu esse cenário, que é um tornado, né? Tell the story, conte a história. Be sure to include should as much as possible. Esteja certo de incluir o should, ou seja, você deve incluir o should na redação pelo menos uma vez, tá? Então, o que você vai fazer? Número 1, organize suas ideias e antes faça um outline. Organizar as ideias. Os double-weight questions, tem essa dica em português também, ajuda a gente a construir uma redação. Quais são as double-weight questions? What? O quê? O que eu vou escrever? Tornado, você já sabe, né? When? Quando? Quando? Né? Em que momento? Vai escrever no passado, no presente, no futuro, no presente continuous, né? Que está acontecendo agora. Where? Onde? Onde ocorreu? Who? Quem estava com você? É você e mais quem? Quem são os personagens da história? Saber o sujeito da história em inglês é muito importante, tá? Porque geralmente no inglês não se escreve frase sem sujeito. Vai vir isso aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês. E por aí você vai respondendo, você faz um outline, você tem que ter uma linha de pensamento, tá? Para começar a construir sua redação. Então, era uma vez, né? Em dezembro de 1900 e não sei o que lá, eu estava com a minha família, né? Viajando, e nós vimos um tornado. Você tem que ter o início, né? Eu e meus amigos, nas férias, fomos ao Vale do não sei o que lá e passamos por uma difícil situação. Ponto. Nós vimos um tornado e foi muito aterrorizante. Aí conta, inventa alguma coisa, que o carro saiu do chão, sei lá. Ou coisas mais simples, né? Tá? Então, você tem que ter a ideia principal. Depois, certifique-se de que cada oração tenha um sujeito, agora vai vir a parte do sujeito, e que o sujeito esteja antes do verbo. Então, vamos lá. Em português, frequentemente, nós usamos frases sem sujeito, oração sujeito oculto, indeterminado, inexistente, né? Então, são coisas que acontecem na gramática portuguesa que não acontecem muito na inglesa. No inglês, as únicas frases que não têm sujeito são aquelas imperativas. Aquelas que dão ordem, por exemplo, abra o livro, feche a porta, escreva uma redação. Isso é um imperativo. Não vem um sujeito antes do verbo quando a gente dá uma ordem, né? Quando a gente faz uma frase imperativa. De acordo no inglês e português. Fora isso, até as orações sem sujeito no inglês tem o it. A gente geralmente usa o it. Eu coloquei aqui um exemplo muito bom para vocês verem. Aqui, ó. Observe os seguintes exemplos. Está chovendo. Sujeito inexistente. Isso no português, né? Aí eu coloquei aqui, ó. It's raining, né? Como eles fazem isso? Eles não colocam raining. Está chovendo. Não é um tempo verbal que eles têm que usar o verbo to be, que nem a gente, que é o verbo ser ou estar. O verbo estar, no caso, né? Está chovendo, e depois o outro verbo com o ando, indo, com o ing. Então, no inglês, não se começa com o verbo igual o português é estar. Eles colocam o it. O it é um pronome para coisas neutras, para sujeito inexistente. Então, fica it is raining. Isso é muito importante que vocês vejam aqui para começar a entender esse tipo de frase no inglês. Outro exemplo aqui, ó. Ontem caiu um avião. Eles vão inverter a frase para ter um sujeito. Então, eu coloquei an airplane, um avião,
crashed yesterday. Caiu ontem. O ontem vai para o final. A gente tem a tendência a inverter muitas orações, a escrever na voz passiva, tá? No inglês, não, o sujeito vem antes do verbo. Então, isso é uma dica importante para vocês construírem frases simples, com lógica, com coerência, tá? Pensa no sujeito e no verbo, tá bom? Coloquei outro exemplo aqui, ó. Esses dias apareceu lá na companhia um vendedor. Olha só, um vendedor tá lá no final. O que que o inglês vai fazer? Vai colocar na frente. A salesman came to the office. Um vendedor, né? Apareceu no escritório the other day. Esses conectivos, esses adjetivos vão pro final, no outro dia. Tá bom? Às vezes a gente faz isso para dar ênfase no português, mas no inglês não, tá? Eles vão dar ênfase com isso na leitura, tá bom? Terceira dica, use frases curtas. Para não cometer, erros, use frases curtas. Seja breve e evite o uso de palavras desnecessárias. Boa dica. Seja objetivo, apresente fatos em vez de opiniões. Não fica eu acho, minha mãe acha, meu cachorro acha. Seja mais objetivo. E mantenha uma conexão lógica entre as frases, fazendo uso dos words of transition. Aí eu coloquei aqui uma tabela dos words of... O que são os words of connections? Transitions. Ou linking words, tem várias palavras para esse tipo de palavras. São algumas das muitas expressões usadas para identificar esse aspecto de grande relevância no estudo, não só do inglês, como de todas as línguas. São principalmente conjunções, locuções conjuntivas, mas também advérbios, preposições, que servem para estabelecer uma conexão lógica entre as frases, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui de adição, further, in addition, then, also, to, também, né? De novo, igualmente, equality, importance, first, primeiro, segundo, terceiro. A gente usa muito essas coisas no início de frases, né? Comparativas, contrastantes, né? De que contrastam, however, que é o contudo. Time, de tempo, finalmente, naquele momento, at that time, in the past, no passado, result, de resultado, tá? Consequentemente, inconsequência. Então, tem vários aqui, tá? Summary, tem aqui, ó, de resumo. Summary é resumo, que a gente fala, em resumo, tá? Tem vários aqui. On the whole, on the other words, em outras palavras, certainly, certamente, claramente, anyway, de qualquer forma. In sum, quer dizer, em suma, né? Em suma, resumindo. Example, de exemplo. For example, that is, such as, tais como. Tem vários aqui, por último, place, mas tem mais. De lugar, aqui, ó. O próximo, naquele ponto, naquele momento, do outro lado, tá? Tem vários aqui, na frente, atrás. Então, são os conectivos, tá bom? Dá uma olhada aqui na matéria para ver se ajuda vocês a escreverem uma redação, que eu vou pedir no mínimo com 8 linhas, tá? E vocês devem usar o should, beleza? Usem um conectivo também, tá bom? Bye, bye. Kisses.